Eu não tinha falado capítulo não, né? Falei? Então quem achou, João, capítulo de número 9, diga amém. Amém. Oh, glória a Deus. Diz assim o texto sagrado, nós vamos ler a partir do verso 1, do verso 1 ao 7, e depois vamos fechar no 24 e 25, tá bom? João 9, do 1 ao 7, e depois 24, 25. Diz assim o texto: quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença, e os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais. Mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou nos olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Verso 24. Chamaram então pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram a ele: dá glória a Deus, sabemos que este homem que tu dizes que te curou é pecador. E respondendo ele disse: se é pecador ou não, não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Oh, glória a Deus. Você pode dar um amém por essa palavra? Mas se esse milagre mexe com você, dá para corroborar com um aleluia. Oh, glória, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A narrativa do contexto que nós acabamos de fazer menção vai dar ênfase ao fato deste cego ser de nascença. 1 ou 2 capítulos no máximo anteriores a esse, na narrativa de João também, Jesus havia acabado de curar um outro homem cego. Mas a epígrafe do texto ou do contexto em questão não dá essa ênfase de que ele era cego de nascença. Talvez até fosse, mas isso não fica claro no texto. Mas Jesus o curou, é o cego de Betsaida. Agora, a narrativa do capítulo 9, bem como os textos nos outros evangelhos, inclusive algumas bíblias aqui vão ter até a epígrafe, né, um intitulado mais em negrito, quando aparece em cima da narrativa do texto, vai dizer a cura do cego de nascença, trazendo o tamanho do espanto, né, a grandeza que é, uma vez que entende-se ou subentende-se, que se torna mais grave ou mais difícil de realizar tal obra. Obviamente, eu estou falando isso dentro da nossa perspectiva de compreensão, porque acerca da perspectiva do próprio Deus, já foi muito dito e bem dito pela boca do profeta Isaías, e Maria também vai cantar isso. Lucas revela isso no Cântico de Maria, quando diz: haveria alguma coisa difícil para o Senhor fazer? Alguma coisa difícil para Deus, gente? Deus quebra a cabeça para fazer alguma coisa? Será que Deus bota a mão na cabeça e diz: e agora, o que eu vou fazer? E agora, quem poderá me defender? Nada lhe é difícil, mas a verdade é que dentro da nossa perspectiva, há uma movimentação de sentimentos completamente diferente dentro de nós, quando, por exemplo, nós damos oportunidade aqui para que alguém conte um testemunho de cura. E talvez alguém suba aqui no altar e diga: irmãos, eu quero glorificar a Deus porque eu estou sentindo uma dor de cabeça já há muitos dias, há muitos meses, já fiz alguns exames, os médicos não descobrem o que é, já tomei alguns remédios paliativos, mas nada resolve. Todavia, enquanto eu estava aqui adorando ao Senhor nesse culto, eu percebi que a dor foi embora. E a reação seria parecida com essa: aleluia, glória a Deus.
Diferente de se, por exemplo, alguém que você conhece e que já frequenta essa igreja há muitos anos e talvez tenha de fato uma deficiência visual. Imagine que talvez até esteja entre nós alguém que você conhece que seja cego, né? E de repente, enquanto o ministério de louvor estava aqui adorando, tal pessoa começa a gritar e a informar-nos do que aconteceu na hora da adoração. E ela começa a dizer: eu estou vendo o púlpito, eu estou vendo a bateria, eu estou vendo a igreja, eu estou enxergando, eu estou enxergando, eu estou enxergando. E você vê que só num exemplo já fica diferente. O contexto já muda e a gente fica nesse misto de sensações, de emoções, de grandeza e nesse nível de edificação de fé. Porque fica cada vez ainda mais claro e cada vez ainda mais evidente de que tal cego só poderia ver mediante o poder de Deus. Completa para mim, de que tal cego só poderia ver mediante o... Então não é que o milagre é grande ou pequeno, mas é que quanto maior a deficiência, quanto maior a necessidade, completa de novo, quanto maior mais se manifesta a grandeza do poder de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Por isso Jesus é claro acerca da condição desse cego, dizendo: nem ele nem os pais, isso aconteceu para que se manifeste nele. Que é isso? Ele é um alvo bom. Oh, aleluia! Se fosse um show, Jesus ia dizer: esse é o palco. Se fosse um culto, Jesus ia dizer: esse é o púlpito. Rebaraçulha. É um lugar bom, é uma vida favorável para que a obra de Deus e para que a glória de Deus se manifeste. Agora veja, isso não está para acontecer dentro de um contexto de sucesso, mas dentro de um contexto de deficiência. E apesar de saber que capítulos anteriores o Senhor curara o cego de Betsaida, nós escolhemos hoje esse cego de nascença, porque é preciso que fique claro a manifestação da palavra de Deus na aplicação dos nossos dias. Em que, irmã Camila? Primeira vertente, para que você não se assente aí e pense que esta palavra só serve para os deficientes que você conhece ou que estão presentes nesse culto. Por que não, irmã Camila? Porque segundo a perspectiva divina, e quando eu digo divina, estou falando do Deus Trino, estou falando da perspectiva do próprio Jesus, enquanto cumpria seu ministério aqui na terra, ele disse: olha, vocês fiquem espertos, inteligentes, se atentem para o que eu vou dizer agora. E um dos ensinamentos que Jesus vai trazer depois da cura desse cego de nascença, em João 9, aos seus discípulos é esta. O que a gente usa em jargão popular aí a grosso modo é bíblico. Jesus vai dizer: ei, os cegos não são os que não veem. Ele diz: os cegos são estes aí. E ele está fazendo alusão a homens da lei, a alguns homens da sinagoga, a homens que não pareciam indoutos. E ele diz: olha, o cego realmente, diante da perspectiva do meu Pai que está no céu, não é esse que vocês chamam de cego. E aí a gente diz a grosso modo que o pior cego é aquele que não quer. Ou seja, não é de fato aquele que não consegue enxergar, não é de fato aquele que não tem projeção de luz, mas é aquele que mesmo vendo não entende, que mesmo vendo não enxerga, que mesmo vendo não discerne. E aí depois da cura desse aqui, Jesus manifesta isso aos seus discípulos e ele diz: olha, vocês estejam atentos, porque os cegos não são aqueles que não veem, mas são aqueles que tendo olhos não enxergam. Ele diz: olha, os maiores, e agora eu vou usar uma linguagem do século 21, que é para todo mundo se sentir inserido no contexto. Ele está dizendo: os piores ou as maiores deficiências físicas de alguém não se limitam àquilo que a pessoa carrega no seu exterior, mas àquilo que encarcera ela no seu interior. Aí Jesus vai dizer: ei, os surdos não são aqueles que não têm ouvidos, mas são aqueles que ouvindo não discernem o que está sendo falado. Jesus está dizendo: vocês pensam que os deficientes são apenas esses que eu coloquei a lama. É apenas esse que eu joguei a lama. Mas eu quero dizer para vocês que essa deficiência não é resultado de pecado e nem de vergonha, mas é para que as obras de Deus se manifestem. Então preste atenção. Por que então, e agora é a segunda perspectiva de por que escolhemos o cego de nascença para esta noite, por que Jesus dá ênfase a isso?
para que nós comecemos a ter a compreensão que numa linguagem de reino de Deus e do reino dos céus, a maior deficiência não é que se configura por ocasião de alguma coisa que aconteceu ao longo da vida. Porque o que te acontece ao longo da vida, muitas vezes, te motiva a correr atrás da reversão. Por exemplo, pessoas que adquiriram, por exemplo, a deficiência visual por algum momento ou em razão de alguma coisa. Nasceram enxergando, mas hoje no momento não enxergam mais. Antes de terem esse mal como crônico, porque não nasceu com ele, procuram todo tipo de tratamento e cirurgia, porque aquilo que nos acontece no trajeto, no percurso de vida, na maioria das vezes nos dá a possibilidade de mudança, uma vez que aquilo não nasceu com a gente. Diferente de quem já tem uma sentença no nascimento. Normalmente essa pessoa, quando chega na sua fase adulta da vida, ela já tem a sentença de que já tentou de tudo e aquele mal nasceu com ela. E aí nesse momento é que a gente se encontra com o texto e a gente começa a pensar, mas será que essa mensagem combina comigo? Será que eu posso ser palco para a manifestação da glória de Deus? Será que eu posso ser púlpito para a propagação de um testemunho que glorifique a Deus? Uma vez que talvez eu não tenha nenhuma deficiência. E aí depende da perspectiva, porque Jesus já deixou claro e eu já disse para vocês que as piores deficiências não são as que carregamos do lado de fora, mas literalmente, como no caso desse cego, aquelas que nascem conosco. Por quê? Porque nos adaptamos a elas. E uma vez adaptados a elas, não mudamos, porque nos acostumamos a viver a vida daquela maneira. E isso gera uma posição terrível. Talvez tenha alguém aqui dizendo, irmã Camila, eu não tenho. Depende de que maneira você está vendo. E por que que essas que nascem conosco são para nós as mais difíceis? Por causa de toda uma vida se relacionando com a falta de, com a necessidade de, com a escassez de. Deficiência vem de déficit, falta de. E chega um tempo que você tem tanta falta de, tanto déficit de, que você não sabe lidar com. Então se torna mais cômodo e mais interessante continuar sem. Essa é uma perspectiva. E a outra, a perspectiva derrotista, de quem de fato quer mudar, de quem não quer ficar no lugar em que está, mas que percebe que não tem condições de fazer isso. Agora veja, o Senhor manifesta a sua glória na vida deste homem cego de nascença, para provar que não há mazela, não há nada que tenha nascido conosco, nem coisa genética, nem coisa cultural, nem filosofia de vó, nem de pai, nem o que veio da tia, que não tenha o poder de ser quebrado pela autoridade do nome de Jesus. Nós precisamos entender, para que o sobrenatural de Deus aconteça mais em nosso meio, que a palavra de Deus ela é fiel quando ela diz que o poder do Senhor não se manifesta na força. Disse o Senhor a Paulo, o meu poder se aperfeiçoa, se manifesta, pole, endireita na sua, vem gente, na sua fraqueza. Mas a gente quer viver o sobrenatural diante de Deus, nos comportando como seres humanos sobrenaturais. E por isso escassez de milagre e aumento de deficiências, de depressão, de tristeza, de dores, de mazela e de sentimento de fracasso. Por quê? Porque tem gente que não veio nesse culto hoje. Se você ligar para ele ou para ela e perguntar, fulano, por que tu não veio no culto hoje? Acredita-se que a eclésia hoje é um lugar de elite social, onde a gente vem para mostrar que está bem. Tem gente que corre o risco de você ligar hoje e falar, menina, tu não combinou comigo que vinha, por que tu não foi? E ela talvez do outro lado diga, porque eu não estava bem. Porque alguém está pensando que púlpito é passarela. Porque alguém está pensando que cadeira de igreja é trono. Porque alguém está pensando que o ambiente espiritual vai se rebaixar à sociedade de uma elite de gente corrompida, corrupta, suja e cheia de mazelas. Aqui ainda é casa de oração. Aqui ainda é lugar onde a gente coloca diante do Senhor os nossos fardos,
nossas dores, nossa ansiedade. Ai, irmã Camila, eu não tenho coragem disso. Não precisa de coragem, você é movido pela necessidade e é o próprio Senhor que te autoriza isso. Por isso ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vou o quê? Te julgar, vou te condenar, vou apontar teu erro, vou dizer qual foi o dia da semana que você xingou palavrão essa semana. Não, ele diz: eu vou te aliviar, eu vou te ensinar como é que se faz esse percurso, apesar da sua deficiência, apesar da sua falha, apesar do seu erro. Paulo vai falar rasgado sobre isso, carta aos Romanos, capítulo de número 7. E como é que ele diz? Ele diz: olha, o querer bem está em mim, e de boa consciência eu sei que tenho que fazê-lo. Sabe o que ele está dizendo? Não é espiritual, eu aprendi o que é certo, tenho consciência do que é certo e tenho vontade de fazer o que é certo, porque o que é certo me aproxima de Deus, o que é certo me leva para a vontade de Deus. Mas ocorre, olha isso, ocorre. Olha para quem está do teu lado e diz: não é programado. O que é programado? O programado é fazer o bem, porque é movido pela consciência. O programado é fazer o que é certo, o programado é cumprir a lei, Paulo está dizendo. Mas ocorre, olha para quem está do teu lado e diz: acidente de percurso. Olha para quem está do teu lado e diz: acidente de pecado. Diga: acidente de Adão. Bate aí com carinho no teu braço e diz: isso aqui não presta. Presta não, irmão. Quem desce às águas e vive a regeneração é o homem interior. Essa carne quer olhar para a mulher que não é sua, quer fazer aquilo que não deve, quer sentar no sofá, se encher de salgadinho, ver série o dia inteiro e depois perder o sono, ficar deprimido. Sabe por quê? A carne é egoísta, só milita em prol dela mesma. Aí olha o que ele diz: querer bem está em mim. Querer bem está em mim. Engraçado, ele não diz eu sou bom. Ele diz: o querer bem é vontade de fazer o que é bem, porque mal eu sou desde menino. O bem ele trata como estado, o mal ele trata como deficiência permanente. Querer bem está em mim. Mas ocorre que todas as vezes que eu vou executar o quê? O bem que eu programei. Eu executei, segunda-feira eu vou fazer um jejum. Ó, fez? Não precisa falar não. Você programa. Você veio no culto hoje, eu não tenho dúvida. Você vai sair daqui inspirado a fazer para Deus um voto, a fazer uma semana de oração intensa, a fazer uma campanha na madrugada. Eu não sei, alguma coisa, como você fez outras vezes, mas ocorre. Aí ele diz: o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, já fiz. Aí ele diz: miserável. Foi a terceira revelação celestial. E ele diz: miserável. Os teólogos divergem em uma série de coisas, mas concordam em uma única vertente: que se por uma desgraça todo compêndio de informações do texto sagrado se perdesse, só sobrasse as cartas paulíneas, seriam suficientes para que a igreja tivesse paradigma de fé, doutrina e salvação. Fala para mim, o homem é bom ou não é? Mas ele diz: miserável. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Só que não termina numa visão derrotista. Antes de entrar no 8, ele diz: mas graças dou a Jesus. Graças dou a Jesus. Eu vou te dar alguns segundos para render graças ao Senhor, porque você está aqui pela graça. Não, meu irmão, não cruza braço para poder ouvir palavra, não. Nem cruza a perna para descansar. Quer descansar, faz isso na sala com a TV ligada. Levanta esse braço, se move e comece a render graças ao Senhor. Mas rendo graças a Jesus, nosso Senhor. O que ele está dizendo? Eu sou miserável, eu sou falho, eu não estou conseguindo concluir com a minha programação ainda, mas eu tenho vivido pela graça. A graça de Deus tem me salvado, a graça de Deus tem me alcançado, a graça de Deus tem movido misericórdias em meu favor. O que ele está falando? Da sua miserabilidade de nascença. Jeremias e Davi concordaram na mesma citação, e eles repetem algumas vezes, Davi em Salmos, Jeremias no seu livro, e eles dizem: em pecado fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Aí eu te pergunto, um feto pode pecar no ventre da sua mãe? Pode?
Olha o que ele está dizendo: em pecado fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele está dizendo: antes de pecar eu já estava em pecado. Rabai de Camai de Oré. Jesus vai deixar claro e ele diz: todo homem pecou, antes de dizer que todos pecaram. Irmã Camila, quando foi que eu pequei? Quando Adão pecou, você já tinha pecado. É muito nariz empinado para muito pecado. É muito peito estufado para muito pecado. Não adianta, irmão. Nenhuma saia comprida, por mais que varra ao chão, é maior do que tua lista de pecados. Nenhuma calça, nenhuma blusa, nenhum ataviamento é maior do que a multidão de pecados relacionados ao nosso nome. Aí ele diz: todos pecam, ou todos pecaram. E o que diz que não peca, continua pecando porque mente. Olha para quem está do teu lado e diz: eu não queria. Não é para me justificar, mas a verdade... Não, olha para ele aí, quem está no corredor, quem está apertado aí, diga: mas a verdade é que eu já pequei antes de saber que tinha pecado. Aí alguém pensa assim, é complicado então, irmã Camila. Foi por isso que a gente precisou de Jesus. E aí as pessoas acham que Jesus veio como plano B, uma vez que Adão falhou, né? Se Adão falhou, pecou, serpente entrou, oh, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem pode abrir o livro? Quem pode fazer isso? A gente tem essa impressão de que toda a revelação cristocêntrica aparece pós-pecado, mas a palavra de Deus é fiel. A graça de Deus não se manifestou só depois do pecado. Veja isso, o texto é claro dizer e diz assim: o Cordeiro, quem é o Cordeiro? Que tira o pecado do mundo. Quem é o Cordeiro? O Filho do Deus vivo. Quem é o Cordeiro? O Cordeiro imaculado. Quem é o Cordeiro? O sumo sacerdote inocente. Quem é o Cordeiro? Que vem depois, mas é antes de mim, porque já é nascido primeiro do que eu. Quem é o Cordeiro? O Cordeiro é Jesus Cristo. Ele não aparece no ventre de Maria só não. Você o vê no ventre de Maria, mas antes do haja cruz, antes da luz, ele já estava no haja luz. E o autor da carta aos Hebreus vai ser claro em dizer, e ele diz: o cordeiro que já estava preparado, quando? Depois da serpente? Quando? Depois da queda? Não. E o cordeiro? Por que não diz o Filho de Deus? Por que não diz o sumo sacerdote? Não, porque está falando do ato da entrega, do ato sacrificial. O cordeiro já estava preparado antes de Eva, antes de serpente, antes de Adão, antes de homem, antes de pecado, antes de mundo, antes de estrela. O cordeiro que já estava preparado antes da fundação do mundo. Irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que é por isso que eu calo a voz das minhas deficiências, que eu calo a voz da minha condenação, porque para cada apontamento de pecado, o degrau da graça já foi preparado para mim. Aleluia! Escute isso, porque Deus me trouxe hoje aqui para te preparar para as acusações acerca das suas deficiências. Não, eu não vim dizer que a graça é uma borracha para apagar consequências de erros ou entendimento de arrependimento acerca de um pecado cometido. Deus me guarde de tamanha heresia. Mas eu vim aqui te dizer que você não precisa debater com quem te aponta. Aleluia. Oh, aleluia. Deficientes sim. Deficientes sim. E mesmo sendo deficientes, o Senhor tem olhado para nós e tem dito: suficiente. Não sei se você está entendendo a grandeza disto, mas o déficit é falta de, né? E a gente pensa: Deus não pode fazer o sobrenatural em mim porque eu tenho falta de. Falta de oração, falta de entrega, falta de demanda, falta de tanta coisa. E o Senhor está dizendo: eu vou te usar apesar de. Então, enquanto alguém aqui na terra
aponta para as suas falhas, aponta para os seus déficits, aponta para as coisas que envolvem a sua vida, a sua família, seu DNA, sua hereditariedade, tudo que você se envolveu antes de conhecer a Cristo, ou antes de relacionar-se com Ele, ter uma experiência, um encontro real com Jesus. Tudo aquilo que alguém aponta para você e diz deficiência, o céu aponta para o mesmo lugar e diz suficiente. Nós precisamos parar de nos relacionarmos com as deficiências que precisamos carregar, dada a nossa corruptibilidade humana, como se elas fossem todo um empecilho para Deus trabalhar. Queremos viver a manifestação das coisas sobrenaturais de Deus como pessoas sobrenaturais. Mas você não foi feito para ser sobrenatural. Você foi feito para ser humano, ser vivente. Mas o que é que nós estamos vendo? Sepulcros caiados, hipocrisia religiosa. E por quê? Porque as pessoas querem ostentar. Tem gente, meu irmão, que está perdendo a noção. O orgulho da santidade está tão grande que tem gente que vai queimar no fogo do inferno pelo mesmo adultério, pela mesma fornicação. E quando você vê, vai ter religioso lá também. Alguém vai dizer, pecou? Não. Adulterou? Não. Fornicou? Não. Está aqui porque o orgulho da santidade que eu tinha. A gente quer ser sobrenatural o tempo todo, mas a gente não vê o poder de Deus se manifestando no que é sobrenatural. A gente vê o poder de Deus se manifestando no que é humano. Pregamos o extraordinário todos os dias, quando na verdade para viver o extraordinário precisávamos estar focados no que é ordinário. Só que ordinário tem caído no desuso do que tem respeito ao divino, à santidade e à religião. Que alguém pensa que ordinário é cafajeste. Não, está ligado ao cafajeste, porque a pessoa diz, não muda, não transforma, o vacilão não tem jeito. Mas o que é ordinário? Ligado ao que é ordeiro, ligado ao que é ordem, ligado ao que é constante, não será mudado. Quando você traça uma trajetória de fidelidade a Deus ordinária, isso é complicado, mas nós vamos quebrar a visão pejorativa dessa palavra hoje. E vai ser com bom humor. Olha para quem está do teu lado e diga, Deus te chamou para ser um bom ordinário. O que é extraordinário, o que acontece de vez em quando? O que é ordinário, o que precisa acontecer? Sempre. Aí você de vez em quando ora, de vez em quando jejua, de vez em quando busca. E o Senhor está dizendo, o extraordinário sou eu, a você compete ser isso. Antigamente na Assembleia de Deus tinham as reuniões ordinárias. O que eram as reuniões ordinárias? Aquelas que chegavam no calendário anual e todo mundo já tinha que se programar para não faltar, porque era ordeira, não era bagunça. Quando naquele tempo todo mundo sabia que acontecia um vento, quando entrava no boletim no final, reunião extra, não estava no boletim. A gente já dizia, meu Deus. Você sabe como é que teve a descida do Espírito Santo na igreja? O texto diz que no dia que Jesus subiu, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8 em diante, ele sobe a todo olho nu, fica todo mundo olhando para ele, esperando o quê? O extraordinário. Ele disse que vai voltar, vão ficar aqui em cima olhando. E na espera do extraordinário, a gente se acomoda. Aí os anjos que deveriam ter ido adiante dele, uma parte foi e outro ficou. Aí disse, varões galileus, o que é que estás olhando para as alturas? Porventura não sabeis que o Cristo que viste subir, de igual modo voltará? Ele está dizendo, e você acha que quando ele voltar, ele quer ver vocês assim? Aí o texto diz, e tendo ouvido isso, foram para a casa de Maria orar. O texto continua e diz, e desde então eles se reuniam todos os dias para... Aí não cabia mais na casa e agora desenvolve-se a igreja primitiva dentro do cenáculo e começam a orar. O cristianismo já está sendo abalizado em Jerusalém, já não é um lugar tão inóspito quanto já vai começar a ser. E eles oram, e eles oram, e oram. Sobre eles havia a promessa de uma palavra e Jesus tinha dito, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de... Jesus não associou poder a sair largando. Jesus associou poder a ancorar. Ele diz, até receber poder, fica aí. Depois que receber poder, aí ser-me-eis testemunha. Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que é que a igreja em Jerusalém faz? Antes de receber poder, ela vai? Não, ela fica. E fica fazendo o quê?
vigília do manto, chá da revelação, visita do milagre, campanha da... Não, irmão, todo dia abre a porta, ora. E amanhã, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos orar por outro propósito. Mas vai ser oração? Vai ser oração. A gente está orando desde segunda-feira. Vamos fazer esse dia aí uma coisa diferente? Vamos orar por outro, mas orar. O texto diz que eles oravam todos os dias. Todos os dias, vem comigo e diga, todos os dias. A gente está aqui no encerramento da semana do avivamento. E tem gente que vem para cá sobre a esperança de que a chave de ignição vai ser virada agora. E o Senhor está dizendo, deixa eu virar a chave de ignição da tua consciência. Para quê? Para que você não dependa da chave da mão de alguém. Para que você viva momentos de ignição na sua vida. Todo dia. Aí olha o que é que o texto diz. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente. E aí já veio o vento. Primeiro o som, depois o vento. O céu está anunciando o que vai acontecer. O céu não anuncia isso, irmão, debaixo de nada que é sobrenatural, de nada que parece absurdo. O céu anuncia isso debaixo de joelhos dobrados em oração. Camai de amai de canto recanda mai de calabara súria manachai rebai de canto remassúria ai de calabara súria. Eu tenho visto trajetórias no curso político da Coreia mudar. Me diga que eu sempre confundo qual que é a de comunista e ditadura norte e no outro lado Coreia do Sul é onde está o trabalho do povo, como chama? Eu sei o nome dele, mas eu tenho vergonha de falar errado. Oh Young-soo. Pronto. Tenho amigos que vão lá e falam que a igreja se tornou um monte de oração. Não porque colocaram capim lá dentro de jeito nenhum, mas porque está o homem visionário desde então. E quem foi lá sabe, hoje isso é circulado, mas esteve em secreto. E eu acho isso lindo, porque a oração tem uma prática de selar de maneira sigilosa coisas que acontecerão em público. Ele diz, ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que vem em secreto vai realizar isto em público. E eu ouço já há mais de 8 anos de amigos que foram lá, que participaram da oração. E eu me lembro de pessoas que ficaram hospedadas bem próximo à igreja. E antes dela ter toda a estrutura apoteótica que tem hoje, tem uma amiga que ela disse que por volta de 5 horas da manhã, a janela do apartamento que estava ocupada era meio frouxa. Então qualquer movimentação na rua fazia a janela de alumínio tremer. Ocorre que a janela começou a tremer. E ela levantou-se para ver o que era, porque tremeu mais do que tremeu à noite. Tremeu mais do que quando passou caminhão. Tremeu mais do que quando passou carro. Tremeu mais do que quando a roda bateu no bueiro. Tremeu muito, ela se assustou. Levantou por volta de 10 para as 5 da manhã. E quando foi indo para a janela fazia tremendo. Ela pegou a parte da persiana que estava aberta, abriu o visual e viu. E tinham mais de 78 pessoas caminhando de maneira uniforme. É o que? É protesto? Não. É o que? É festa? Não. É o que? É trabalho na fábrica? Não. O povo está indo porque a oração matinal começa às 5. E o turno que estava lá desde as 2 está entrando há 8 anos atrás. Hoje eu vejo acontecer na Coreia do Norte coisas que você diz, demora muito para você que não está orando. Chaves que jamais seriam viradas. O sobrenatural de uma nação está sendo quebrado pelo poder de uma igreja que ora. Pega na mão de alguém que eu estou sentindo poder de Deus aqui. Segure na mão dessa pessoa e diga para ela, seja todo dia, faça sempre. Sacode ela e diga, e o de repente. Diga, e o de repente, o sobrenatural vai soprar na tua vida, vai soprar na tua casa, vai soprar no teu trabalho, vai soprar. Vai ter vento de Deus soprando em tráfico. Vai ter vento de Deus soprando em morro. Vai ter vento de Deus soprando em reuniões secretas. Vai ter gente assustado dizendo, da onde está vindo esse mover? É a mãe dele, mas a mãe dele ora lá. Pois ela ora lá, Deus sopra o vento aqui. Acerca da visitação do Espírito para batismo, para revestimento de poder, Jesus disse, fiquem em Jerusalém. Ficaram lá e oravam todos os dias.
Aí o texto diz, de repente. Diga comigo de novo, de repente. Você diz, irmão, tem que ser muitos anos. Deus está dizendo, se eu te disser que meu nome é já. Veio do céu um som veemente, impetuoso, encheu a casa, o lugar onde estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Pousava sobre a cabeça de cada um e era desconcedido o dom de falar. Oravam todo dia e de repente mudou a história para sempre. Deus está dizendo, quem quebra a tua rotina sou eu. Você não tem poder de programar o sobrenatural. Você programa a sua parte. Deus está dizendo, deixa que eu agendo. Eu quero crer que tem uma agenda. Teu nome está em dia e hora marcados por Deus. Agora veja, o alcance de todas as coisas que palpamos como sobrenaturais não se deram com a gente ostentando a nossa honra, porque não há em nós honra, quer comais, quer bebais, faças tudo para a glória de Deus. É tudo graça. A gente não tem que ficar batendo boca quando alguém diz assim, eu acho que você não tinha que estar em tal lugar. Você tem que dizer, eu também acho que não, rapaz. Porque eu acho que tinha pastor melhor que você. Eu concordo. Eu também acho. Porque eu acho que tinha gente para pregar melhor. Você acha que eu tenho dúvida disso? Eu mesmo vou em trabalhos que quando eu chego, eu digo que vocês podiam ter trazido gente melhor, hein? É sério. É muito sério. É graça. E ela não se manifesta na sua força. E ela não se revela de maneira apoteótica no que você acha que tem, mas no seu reconhecimento em ver o que te falta. Você sabe, a rede social podia ser a maior terapia interligada do mundo. Se ao invés de todo mundo postar só o que desse certo, todo mundo compartilhasse o que deu errado. Hoje eu vim aqui dizer, imagina eu usando a rede social. Irmãos, hoje eu vim aqui tirar uma foto para dizer que eu não preguei nada. Para dizer que foi ruim demais. Para dizer que nem o Espírito Santo foi. Tão ruim que estava. Você imagina a quantidade de gente que prega ou que acha que não tem ministério ao ver aquilo. E se aceita, então tem dia que não é bom mesmo. Você imagina, eu sei, parece vexatório, talvez até seja, mulheres entrando na rede social e dizer, irmãos, eu queria pedir oração. Mas aí tinha que ser social de verdade, né? Não tinha que ser a boçalidade que é. E dizer, irmãos, eu vim hoje aqui para dizer que eu briguei com meu marido. E a coisa foi feia. Mas ninguém posta o que dá errado, a gente só posta o que dá. E com isso, medimos força. É crente querendo dizer que é melhor do que crente. E nunca mais veio vaso vazio na casa de Deus. Porque antigamente vinha-se para buscar, agora vem para dizer quanto se tem. Comparativos entre nós começam a surgir, como surgiam entre os fariseus. E a gente começa a medir termômetros de cultos, dizendo quem cantou mais, quem pregou mais e com quem virou o quê. Quando Paulo disse, confessem as vossas fraquezas e as vossas necessidades, vem comigo e diga os déficits. Diga os déficits uns aos outros. Mas a gente não usa o nosso tempo para falar do déficit. A gente só usa o nosso tempo para falar da onde sobra. E o Senhor está dizendo, se nós tivéssemos, eu estou incluída, se nós usássemos o tempo para, ao invés de só falar aonde sobra, conseguíssemos focar um pouco mais aonde falta, não teríamos tantas crises emocionais, não oscilaríamos tanto durante uma semana. Gente, eu não estou doida sozinha não.
Tem gente que sai de um culto como esse, querendo estourar o inferno com uma bola de fogo. Eita que eu tô cheia, eita que eu tenho poder, eita que os capetas da rua hoje vai tudo sair correndo. Profetiza na varanda, entra em casa marchando. Ora sua, pinga. Terça-feira vai pro trabalho, quarta-feira levanta de boa, quinta-feira ninguém sabe o que aconteceu. E alguém diz, e aí, só vitória? Não. A vida, inimigo, e teu coração vai te acusar diariamente, deficiente. Só que Deus está dizendo, não acolha essas deficiências para você. Reconheça essas deficiências. E ao invés de subir monte, bater pezinho no chão e dizer, Deus, eu sou tua serva, diga, Deus, eu vim aqui te trazer algumas deficiências. Emanará canamache. Remanará de calabarassuri ramanchola. São coisas que eu queria mudar. São coisas que eu já me cansei. Hoje não é a minha voz que te cansa. Hoje nenhum cansaço é maior do que o seu cansaço consigo mesmo. Nada do que alguém te disse sobre você te aperta, te destrói mais do que as sentenças que você determinou sobre você mesmo. Você diz, eu não consigo romper mesmo. Eu sou assim desde que eu nasci. Irmãos, Deus tem dito para mim, filha, tem coisa que você não rompe aqui, só rompe em uma área de incorruptibilidade. E o que eu não faço enquanto não rompo alguma coisa aqui? Suporto e apresento diante de Deus. Isso. Olha o que João diz acerca das deficiências, dos pecados. Ele diz assim, se teu coração te condena, coração aqui é íntimo das emoções. São as sentenças que você mesmo tem trazido sobre si. As coisas que você sabe que faz. As faltas que você sabe que tem. Só que de vez de colocar isso diante de Deus, você coloca isso diante de si. João diz, filhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado fiel e justo. Ele não diz, tendes um promotor. Ele não diz, tendes um juiz. Ele diz, tendes um, e é de defesa. Aí ele diz, mas ele só vai entrar com recurso. Ele só vai legitimizar o processo quando você confia nele, ao invés de acreditar no que teu coração te diz. Aí ele diz assim, se teu coração te condena, maior é Deus que está no céu. Não, alguém precisa ouvir isso aqui. Deus não está na tua casa. Deus não está na internet. Deus não está em lugares físicos. Ele diz, maior é Deus que está no céu. Ele está acima de você, acima do pecado, acima da sua dor. Maior é Deus. O que João está dizendo é isso aqui, gente, ó. Sua consciência não é maior do que Deus. Não, vou tentar explicar melhor. O que João está dizendo é isso aqui, ó. O que você pensa de você não passa de achismo. Você entra num site de pornografia. Aí você entra hoje. Entra amanhã. Você diz, eu não posso ser um crente, porque eu sou viciado em pornografia. Você diz, eu sou viciado em pornografia. Mas ser é característica permanente. E estar é característica temporária. Você não pode dizer eu sou acerca de uma coisa que compete ao seu estado. Mas porque você está e você é temporário, você é limitado, você diz eu sou. E Deus está olhando e está dizendo, você não é. Você está.
Mas teu coração te diz: você é. Você é. E Deus está aqui do cima dizendo: isso é temporário. Isso é advérbio de tempo. Isso é estado, não é espírito. Mas o teu coração fica: você viu a revista ontem. Você sabe o que você fez. Tua consciência te diz. Aí por isso, o profeta vai dizer assim: eu sei, em nome do Senhor, ele diz: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor. Ele diz: eu acho, tem coisas sobre você que você ainda vai descobrir. E Deus está dizendo hoje para você: 10 anos antes, eu já sei. Mas por causa de como você está agora, você diz: eu sou. E Deus te vê daqui a 10 anos. Ele diz: não, você não é, você só. Eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz. Deus está dizendo: apesar de saber quem você é, eu não estou te julgando. Eu tenho tido os melhores pensamentos ao teu respeito. Olha para alguém, cura alguém hoje com uma palavra e diga: Deus, não está pensando mal de você. Deus está dizendo: eu tenho tido pensamentos tão bons ao seu respeito. E se você ouvisse mais a minha voz do que a voz da sua consciência, você estava em paz. Aí olha o que eu acho lindo. Ele diz assim: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Isso aqui é maravilhoso. Deus está dizendo assim: eu não penso de você o que você pensa de si mesmo. Isso aqui serve para duas coisas. Quando o camarada está se achando, Deus traz a lembrança: ei, eu não te vejo como todo mundo te vê. E também serve quando o camarada está achando que não é nada: ei, eu não penso de você o que você tem pensado de si mesmo. Outra coisa maravilhosa sobre os pensamentos de Deus: Deus está dizendo a alguém hoje aqui: ei, o que pensam sobre você não muda o que eu penso sobre você. Posso ouvir um aleluia? Ele diz assim: eu sei que pensamentos tem. Aí ele está dizendo: eu não penso de você o que pensam de você. E também não penso de você o que você pensa de si mesmo. Deus está dizendo: eu tenho um pensamento pessoal. Eu tenho um pensamento exclusivo. E se eu fosse você, eu ficava com o que eu penso de você. Por quê? Porque o que dizem de você é reputação. E o que é reputação? O que dizem que eu sou. Opinião. O que acham que eu sou. E de mim mesma, o que você acha que é, mas limitado pelo tempo, você diz que é. Coisas que são temporárias. Agora eu não conheço o seu passado. Te sondo no presente. E já visitei o seu futuro. Eu já visitei o seu futuro. Isso não é para morte. Isso não é para destruição. Isso não é para sentença. Isso é para que o meu Pai seja glorificado. Sua fraqueza. Se você está entendendo o que eu estou pregando hoje aqui, bata no peito e diga: minha deficiência
Será que tem alguém aqui ainda hoje achando que não está? Que não tem? É todo mundo, gente. Bata no peito e diga: minha deficiência. Isso. Tem deficiências. Só que olha, quando Jesus ia passando, viu um homem, escreve João. Quando Jesus ia passando, viu um homem, vírgula, cego de nascença. Os discípulos olham para o mesmo homem. Quem está me ouvindo, diga amém. Os discípulos olham para o mesmo homem e dizem: Rabi, quem pecou para que ele seja deficiente? Quem pecou para que ele seja cego? Jesus passa e vê um homem. Os discípulos passam pelo mesmo homem e só veem um cego. Homem aqui não é gênero, macho e fêmea. Homem no grego aqui é humanidade. O que o texto está dizendo é: as pessoas vão te julgar pela sua deficiência. Elas só vão lembrar do que você faz. Eu sou o único que consigo te ver. A despeito do que você faz, eu sei quem você é. Escuta. Eles só veem um cego. Jesus passa pelo mesmo cego e vê um. Vou falar rasgado. Você passa por uma prostituta fazendo ponto na esquina. Você diz: ali uma prostituta. Jesus passa pela mesma prostituta e diz: ali uma mulher. Você passa por um menino usuário de crack. Você diz: um cracudo, cuidado. Jesus passa pelo mesmo cracudo e diz: olha, um menino. Psst. Jesus está dizendo: o que você faz não me assusta. O que você tem não é impedimento, não é maior do que o que eu tenho. Por que eu estou dizendo isso nessa noite? Porque tem gente deixando de viver o privilégio da salvação. Eu não vou porque eu fumo. Eu não vou porque eu bebo. Jesus está dizendo: você resolve isso até o dia do batismo. E quando você quiser cear, pensa nisso dobrado. Faz uma campanha de oração até lá. Mas salvação é reconhecer e colocar no altar minhas deficiências. E é vir como eu estou, acreditando que para qualquer um eu ainda seja um deficiente, mas a minha confissão de fé fará o suficiente. Todo mundo passa e vê um deficiente. Jesus passa por ele e vê um homem. Jesus está dizendo: você não manifesta o desejo sobrenatural de manifestar milagre em você, ostentando santidade, ostentando honra, ostentando, não. Você manifesta desejo sobrenatural quando você manifesta de maneira que você revela toda a sua deficiência. Jesus passa, todo mundo diz: um cego. Jesus passa e diz: um homem. Seja mais humano e você será mais crente. Jesus parou para quê? Para ver ele. E eles dizem: é cego, mas Jesus parou. E eles dizem: vai mendigando, mas Jesus parou. E começam a especular a vida dele. Você nunca parou para perceber
que só começaram a especular a nossa vida depois que Jesus parou nela. Aí você está aqui e diz: por isso que eu não queria ser crente, por isso que eu não gosto de ir para a igreja. Porque no mundo tu bebe, ninguém pergunta com que dinheiro você está pagando. Tu fuma, ninguém quer saber se aquele trago foi comprado ou foi roubado. É botar a Bíblia e dizer: vou para a casa de Deus. E começa os burburinhos. Da onde veio? Será que faz? Será que não faz? Será que é? E tem gente aqui deixando de dormir pela especulação dos discípulos, pela especulação da sociedade. Jesus está dizendo: ei, você não percebe que eles nunca especularam a vida de nenhuma das pessoas que Jesus curava, mas estão especulando a do cego? Por quê? Porque os outros vinham até Jesus. Esse não pode ir até Jesus, porque é... Quando as pessoas vêm, já sabem que vem. Mas quando é Jesus que vai, quando é alguém que ouve uma voz dentro do centro e diz: o que você está fazendo aqui? Não foi ela que entrou na igreja, foi Jesus que visitou o ambiente que ela estava. Gente assim terá especulação. Quando você sai do hospital e vem à igreja, é extraordinário. Mas quando Jesus sai da igreja e visita o hospital, gera especulação. Deus está renovando a esperança de alguém aqui. Você diz: irmã Camila, eu estou aqui e ele está lá na boca de fumo. Quando ele vem à igreja, é maravilhoso. Mas quando Jesus aparece no meio da cocaína, quando Jesus aparece no meio do tráfico e diz: moleque, vambora, gera especulação. Aí Jesus para ali. Por que Jesus para ali? Porque ele é cego. Ele é cego. Ele está cego. Aí os discípulos começam: quem pecou? Ele ou os pais? Ninguém quer saber. Eles só querem julgar. Porque quem quer saber não endereça pecado, pergunta a condição. Não. Sabe o que eles estão dizendo? Eu sei. Ou foi o pai ou foi a mãe. Ou foi eles ou foi o filho. Mas que tem pecado, tem. Aí Jesus diz aos especuladores: nem ele nem os pais. A gente não vem por causa de mãe, nem por causa de pai. Nem ele, nem os pais. Isto aconteceu. Olha para quem está ao teu lado e diz: aconteceu. Diga: aconteceu. Eu não sei se você está entendendo. Jesus já está conjugando a cegueira do cego no passado. Jesus está conjugando a cegueira dos... O homem é cego, completa aí. O homem está... Jesus conjuga a cegueira presente no cego como se ela só existisse no... Está entendendo? Jesus está dizendo: isso só existe por um tempo. De acordo com o que eu vou fazer, isso já está no teu passado. Isso já está no teu passado. Ebara Shirikamara. Faz 7 anos que eu não fico rouca assim no púlpito. Sabe por que eu fiquei? Entrou um vento impróprio, literalmente na prega. Uma hora que eu fiquei de boca aberta. E isso aconteceu. Mas Camila, por que você está dizendo isso? Eu queria mais voz para fechar hoje aqui. Mas eu sinto que o Senhor está dizendo: deixa que eu fecho na tua deficiência.
Pega na mão de quem está do teu lado aí agora. Pega na mão de quem está do teu lado aí agora. Sacode essa pessoa e diga: não é o que te sobra. Diga: não é o que te sobra, é aonde te falta que vai ter milagre. Diga para essa pessoa: o que te aflige agora, te envergonha agora, o que te constrange agora, Jesus, chama o nome dele e diga: Jesus já está conjugando no passado. Essa miséria está no passado, essa tristeza no passado. Passado, 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 passado. Diga assim: curado. Diga: curado. Pare de permitir que as especulações do tempo presente te façam sentenciar o futuro. Jesus está dizendo: o que você pensa que vai se repetir no seu futuro só faz parte do seu. Isso aconteceu para que se manifeste nele a obra de Deus. Cospe no chão, faz lama e aplica nos olhos do cego. E o cego faz o quê? Nada. O cego faz o quê, gente? O cego faz o quê, gente? Deus está dizendo: tudo que eu quero que você faça por enquanto é entender a sua hora de não fazer. Fica quietinha, tá? Não é hora de dizer: agora eu sou crente. Não é hora de dizer: eu vou lá e vou mostrar com quantos paus se faz uma canoa. Jesus está dizendo: guarda teus paus, guarda tua canoa, guarda teus pregos. Tudo que Ele quer no processo do milagre é que você entenda que chegou a hora de você não fazer. Aí aqui os discípulos estão especulando: ele ou os pais? Ele diz: nem ele nem os pais. Aí Jesus não fica explicando, não. Jesus está dizendo: quando eu trabalho, você não explica. E quando é que eu explico? Jesus está dizendo: nem no começo, quando eles falam, nem no final, quando eles continuam falando. Por quê? Jesus está dizendo: não explica agora. Ai, irmã Camila, eu sei. Jesus te trouxe aqui para dizer que é Ele que vai falar. Jesus está dizendo: nem eu vou falar, nem você vai falar. Eu estou fazendo uma obra que não precisa ser, ela vai ser, e até os cegos saberão o que eu fiz. O Senhor me mandou dizer isso aqui. Pare de falar. Você está falando muito. Os discípulos dizem, Mateus 15, 21 para Cananeia: despede a que vem gritando atrás. A mulher não fala nada. Jesus também não lhe responde palavra alguma. Mas quando ela chega diante dele, final da história: vai em paz, seja como tu queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Jesus está dizendo: para de falar. Eu vou executar, e seus especuladores vão parar de falar.
quando eles verem o que eu estou a fazer. Diz ele: vai e lava-te no tanque de Siloé. O homem vai, tateando. O texto não diz, é conjectura minha. Eu imaginei ele tateando a volta. E o povo gritando: ô cego, tá sujo. Ele não falou, como eu disse, é conjectura minha. Mas se alguém tivesse dito no caminho: ô cego, tá sujo, de certo ele responderia algo parecido com: fica tranquilo, quem jogou a lama também me disse onde lava. Quem me expôs também me disse onde eu me conserto. Quem disse aonde está o meu pecado também me disse aonde eu peço perdão. Vai ele no tanque, se lava, abre os olhos e está enxergando. Quem curou ele? A água de Siloé ou as mãos de Jesus? A água de Siloé ou as mãos de Jesus? Mas quando a mão de Jesus tocou, ele viu? Mas ele já estava curado, sim ou não? Sim ou não? Quem curou ele foi a água ou foi Jesus? Então quando Jesus botou a mão, ele já estava curado? Sim ou não? Sim ou não? Mas só viu quando jogou? Mas já estava curado antes? Mas viu quando Jesus tocou? Não, só foi curado quando jogou? Jesus está dizendo: e se eu te disser que o que você me pede para fazer já está feito? Você só não vê porque ainda não fez a tua parte. Escuta, vai para o tanque lá, vai ver. Quando Jesus curou com lama. Então ele já está enxergando, mas não pode abrir olhos. Não sabe que vê. Não sabe que vê. Então lava, para quê? Para você saber que já está feito. Então lava, para quê? Para você saber que já foi tocado. Esse altar hoje é tanque. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, vai sair quem tiver na galeria. Pode vir tateando, pode vir pedindo licença, só não pode ficar no lugar. Aqui embaixo, se tiver lá atrás, vem pedindo licença, vem se esbarrando, só não pode ficar no lugar. Quem, irmã Camila? Quem sabe que já foi tocado? Quem está aqui porque tem sido ministrado, mas não consegue ver porque ainda não confessou Jesus, ainda não fez uma confissão pública de fé. Irmã Camila, eu vou ficar no meu lugar. Deus sabe, mas não concorda. Não é Camila nem igreja. Foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Ele diz: mas aquele que se envergonhar, ele não diz aquele que não crê, ele diz aquele que tem vergonha. Vergonha de quê? Das suas deficiências. Irmã Camila, eu não vou hoje não, porque eu ainda fumo um maço de cigarro por dia. Depois que eu parar de fumar, aí eu vou. Jesus está dizendo: vem você e teu maço. Você diz assim: mas Camila, eu não posso, porque eu tenho 5 gramas de uma paradinha, que eu sei que eu estou no culto, mas quando acaba, eu tenho que puxar essas 5 gramas. Jesus está dizendo: vem você, tuas 5 gramas, e se o fornecedor estiver aqui, traz ele também. Por quê?
Porque como você está, não determina quem você é. E outra, não se iluda. Você não se liberta primeiro para seguir Jesus depois. Por quê? Porque Jesus disse: sem mim. Jesus está dizendo: quem te liberta sou eu. Quem te anima, Camila, eu estou enrolada. Jesus está dizendo: vem você, a pipa e a rabiola, minha filha. Vem como você está. Quando eu disser 3, tá? O homem volta vendo e as pessoas apontam. Não é o cego? Mano, eu fico irada. O homem era cego, tá vendo, e os outros só apontam e diz: não era o cego. Porque a sociedade só lembra do que você fez. Aí ele diz: sou eu mesmo. Ele não troca de calçada, não. Jesus está dizendo: depois de hoje, quando alguém te apontar e lembrar o que você fez, não é para trocar de calçada, não. É para dizer: sou eu mesmo. Sabe o que você vai estar dizendo? A pessoa é a mesma, só não faz as mesmas coisas. Aí dizem: homem, chama ele na sinagoga. Quem te curou? Um homem chamado Jesus. Jogou lama, eu joguei água e vi. Eu não acredito em você. Chama os pais. Esse menino era cego, ceguinho desde que nasceu. E como é que agora ele está enxergando? Isso o Senhor pergunta para ele. Diziam isso porque tinham medo. Porque quem professasse dizer ser Jesus o Cristo seria expulso. Chama ele de novo. Vem. Fala aí de novo. Como é que você foi curado? Aí eu entendo por que Jesus chamou ele. Ele diz assim: ora, eu já disse, vocês querem ser discípulos dele. Aí ele diz: nós não, nós somos de Moisés. Vai tu ser discípulo dele. Tem coisa que teu inimigo jura que é praga. Você sai da igreja, você sai de casa para a igreja, lá vai, né, santo? Lá vai, né, Santa Rona? Vai, minha filha, vai que você vai ser santa mesmo. Vai que você vai santificar mesmo. Tá ele indo embora, expulso. Aí os homens dizem assim: homem, dá glória a Deus. Esse que tu dizes que te curou é pecador. Ele diz: se é pecador ou não, eu não sei. Sabe o que ele está dizendo? Quem fala do que não sabe são vocês. Eu vim aqui falar do que eu vivi. Acreditando vocês ou não, eu sei o que eu vivi. Jesus está dizendo: seja fiel à experiência que eu estou te dando. Seja fiel à oportunidade que eu estou te dando. Vai. Ele diz: pecador não sei. Uma coisa eu sei. Eu sei que eu era cego. E agora eu sei que agora só você e Deus sabem o que viveram. Vai ele embora, expulso. Porque quando você é fiel à sua experiência, você será escorraçado de alguns lugares. Lá fora, eu fecho aqui. Jesus está esperando ele na porta lá fora. Homem, vira ele. Tu crê? Jesus pergunta para ele. Eu costumo dizer que quando Jesus é bom, mas quando ele é terrível, ele é melhor ainda. Ele sabe que é o homem, mas deixa o homem não saber que é ele. Homem, tu crê que o homem que te curou é o Filho do Deus vivo?
Ele ouviu a voz de Jesus. Mas o homem é tão esperto quanto. E diz: como crerei se não sei quem é? Jesus diz: sou eu que falo contigo. Ele disse: creio. Ele disse: creio. Ele disse: creio. Escute. Creio porque estou te vendo. Creio porque tenho consciência que eu só posso te enxergar porque quando eu não te via, o Senhor me viu. O Senhor me viu. Quem aqui não nasceu no lar evangélico e se lembra hoje, crente, e diz assim: meu Deus, eu não via Jesus, mas Jesus já. Eu não conhecia Jesus, mas Jesus já me conhecia. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você sabe que Jesus tem te visto em lugares. E você pode estar afastado, distante hoje, mas Jesus tem te visto. E a única coisa que eu quero é que você seja fiel a essa experiência. E coloque diante dele a gratidão do seu coração e o reconhecimento. Senhor, eu sei que é o Senhor me vendo. E por causa disso, eu quero reconhecer que Tu és o Filho do Deus vivo. O único mediador entre o Deus e os homens. No 3, quem estiver afastado, quem se diz desviado, você não é desviado. Desviado não frequenta culto. Desviado vai embora e não dá nem tchau. Você é afastado e morre de saudade. Você está aqui porque você já ouviu falar dele. Está na hora de reconhecer que é ele quem tem te guardado, mesmo quando você não o via. No 3, quem está na galeria vai pegar escada, elevador, corda, sei lá como é que se desce daí, e vai descer, vai reconhecer que não pode viver nem mais um dia distante dele. Aqui na tribuna, na nave, Mãe Camila, sou eu. Quando eu disser 3, Mãe Camila, eu sou de uma igreja aqui pertinho, posso ir aí na frente e receber oração? Não, que eu não estou te chamando. Só vai vir, Mãe Camila, sou eu. Eu estive cego, mas hoje eu vejo. E preciso reconhecer que a minha deficiência não é o ponto de final. A minha deficiência não determina o fim da minha história. Minha deficiência não é ponto final, é ponto de partida. Deus está dizendo: não é vendo as suas deficiências que eu digo que acaba, é analisando suas deficiências que eu determino por onde eu vou começar. Entendeu? 1, toda a igreja de pé, em nome de Jesus. Comecei a contar. 2, bota a bolsa no banco. Ficou aqui até agora, para de agonia. Não se apresse em sair da casa do Senhor seu Deus. 2, levanta a mão para o céu, a igreja. E se você entende que momento é esse, começa a interceder para Deus abrir os olhos, para Deus quebrantar o coração. Levante a mão e comece a orar. 2,5, irmã Camila, eu estou com saudade da presença de Deus. Eu me afastei, eu pequei, eu errei. Quero me arrepender.
quero voltar, me consertar. 2,5. Irmã Camila, sou eu. Descola o pé do chão agora. 3. Vem fazer uma aliança com Deus nesta noite. Vem voltar para Jesus hoje. Sai do teu lugar agora em nome de Jesus. Sai da galeria agora em nome de Jesus. Irmã Camila, sou eu. Abre o corredor. Pede licença, vem. Oh, vem, 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 vem. O som que salva o pecador. Oh, glória. Fui cega, agora posso ver. Perdido e me encontrou. Eu tô te esperando, vem. Sublime graça, doce o som, Oh, glória. que salva o pecador. Isso, vem. Fui cega, agora posso ver. Perdido e Vem. me encontrou. Se você sabe que é você, vem. Eu posso ver. Irmã Camila, eu vou reconhecer. Irmã Camila, eu vou aí fazer um concerto com Deus. Posso ver seus Eu preciso falar com Ele. Vem agora. Vem agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele tem pensamentos bons ao seu respeito. Ele tem um plano